Glória a Deus, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos no Sábado Mission, é o sábado da nossa missão e uma semana poderosa de profetizar, de caminhar nessa prosperidade. Nós estamos no mês de junho e junho é o mês que nós temos concordância com o rompimento de uma esterilidade. Como vamos concordar? Vamos concordar que essa semente será semeada, que essa semente vai ter poder de rompimento, vai romper a terra, vai romper a sua estrutura e vai dar sim o fruto em um devido tempo, na medida que o Senhor espera. Seja ela 30, 60 ou 100 por 1, ela vai gerar. Aonde havia uma sentença, onde havia uma paralisia, onde havia uma palavra contrária, é o que nós rompemos, é para lá que nós caminhamos. Então, o sábado da nossa missão é o sábado de nós profetizarmos o caminho que vamos caminhar, o caminho que receberá a marca dos nossos pés, pés apostólicos, que estamos ouvindo o Senhor nos chamar. A marca do ID é de nós ouvirmos. Primeiro ele chama, ele fala, vinde, os que estão cansados, sobrecarregados. Por quê? Porque encontrarão alívio. Mas ide, todos aqueles que receberam alívio. E o bispo falou algo muito interessante ontem no culto da pastora Elô, né? Existem dias que nós seremos atendidos, mas existem todos os outros que nós vamos atender. Na nossa dificuldade, na nossa limitação, na nossa necessidade, existe um mover que vai suprir todas as coisas, porque nós não vamos estar em falta com nada, e porque nós andamos e cremos e caminhamos nessa medida, também somos a resposta para a necessidade de outros, para limitações de outros. Então, tudo aquilo que nós sofremos, o Senhor tem uma resposta e uma interferência. E tudo aquilo que os outros estão sofrendo, nós podemos ser essa resposta e essa interferência. Esse é o reino de Deus. Alguns estão servindo, outros estão se alimentando. Outro momento eu estou alimentando ou eu estou servindo. Existe um mover. Essa mesa você come e você serve. Então sente-se. E nesse sábado receba essa palavra da voz que governa o corpo. O completar de um santuário. Eu quero falar sobre essa marca poderosa que o Senhor tem ministrado em meu espírito. Nesse dia, né? Eu estava pensando várias coisas em casa e veio uma palavra, vieram na verdade 3 palavras no meu espírito sobre a conexão da voz, a conexão da missão, a conexão com o governo, né? Sobre a questão de vento, voz e vaso. Eu já ouvi essa palavra uma vez do Bispo Betão e eu falei, essas 3 palavras, eu nem lembro como ele ministrou isso, mas essas 3 palavras, elas direcionam a nossa missão. E eu comecei a refletir no Senhor hoje sobre essas marcas. E eu quero ministrar, eu quero ser breve naquilo que é a palavra que eu desejo colocar no teu espírito, que eu desejo mesmo que você caminhe, que você prospere. Por quê? Porque a nossa missão, ela é governada por um vento. E eu comecei a pensar sobre a questão do vento, né? E eu comecei a pensar nessas 3 marcas, sempre tem um contraponto dela. Sempre tem uma marca que Satanás deseja usurpar. Então, o vento é a marca do quê? De um fluir. O vento é a marca de uma direção. E o bispo pregou no domingo sobre a questão de nós enxergarmos o invisível. E o vento é um sinal do invisível. Por quê? Sabemos que ele existe, mas eu não consigo apalpá-lo, mas eu não consigo controlá-lo, mas eu sei que ele existe. O vento é o sinal do mundo espiritual, né? Eu não consigo apalpá-lo, mas eu sei que ele existe, ele me governa. Então, Satanás, ele deseja usurpar essa direção na sua vida, para que você nunca tenha o próximo passo, para que você nunca tenha um poder que é rompedor, para que você nunca tenha de fato a sua missão sendo exercida, sendo vivida. Então ele vai trabalhando dentro disso. Por quê? Porque o vento é um sinal de um veículo. Como nos movemos? Nos movemos por aquilo que eu não vejo, mas está me direcionando.
eu me movo pelo vento do Senhor, eu me movo nessa direção do meu envio, né? Alguém vê o vento? Não, ninguém vê, mas todos são, por algum vento, estão sendo governados. O vento é o primeiro sinal de um governo. Essa direção, ela quer te governar. E como Satanás deseja te governar com esse vento? Ele deseja te governar com um vento de uma falsa doutrina. Então, lá no versículo 14 de Efésios 4, vai dizer assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. É muito louco porque eu tenho estudado com uma amiga a questão de Colossenses, que é a carta que Paulo escreve, né, ali em Roma, e ele escreve isso, e ele começa lá no capítulo 2 falando que ele não conhece ainda os colossos, mas que face a face, mas ele deseja interferir, ele ama e ele interfere com aquela palavra para que eles não fiquem debaixo de um jugo, enganados por falsas doutrinas. E quem é enganado? Quem vive a marca de um engano, de uma direção? Aqueles que ainda são meninos. Aqueles que ainda não sabem discernir. Qual que é a marca do menino? A falta de um discernimento. É um discernimento incompleto, entendimento incompleto. Só vê uma partezinha pela sua imaturidade. E Satanás usa e abusa dessa parte, dessa imaturidade, né? Para quê? Para conduzir, para governar a sua vida. E o que eu quero profetizar hoje? Eu quero profetizar na sua vida a marca de um governo, de um vento que vai te direcionar com o quê? Com uma marca de uma autoridade. Porque o vento do Senhor sopra em nós para que a gente governe e use de uma autoridade que está em nós. E essa é a marca do envio. É você hoje estar aqui, amanhã parar em outro lugar, nesse mesmo dia você entrar em um outro momento. Por quê? Porque existe um vento que te direciona. Existe um vento que te governa. E esse vento não é de uma insensatez. Esse vento não é de um engano, esse vento não é de uma idolatria, de uma falsa doutrina. Esse vento é um vento do Espírito, que é santo e que é vivo. Então, muitos desejam, né, viver em uma segurança. Não, Thay, eu não quero ser conduzida pelo vento, porque eu não posso controlar, porque eu não posso ver. E o que mata o envio? O teu controle. Toda vez que você tenta controlar a direção, o próximo passo, você está matando, você está ceifando. O quê? O envio, o mover, o fluir. Para viver o quê? Para viver um controle. Você cai em uma ilusão. Essa doutrina de Satanás, ela se instala na sua mente. E você cai nessa ilusão de eu controlo a minha vida. Não, de eu faço isso, eu faço aquilo. Você não faz nada, você não controla nada. Quando você cai dentro desse pensamento, quando você é induzido nessa direção, você se torna uma massa de manobra na mão de Satanás. Ele te coloca, ele te leva, ele te traz aonde ele deseja. E ao invés de você exercer ali a autoridade, viver a marca desse governo pelo Espírito que está em ti, você é governado pelos espíritos que estão no ambiente, pelo espírito de manipulação em uma outra pessoa. Então não caia nesse erro. Não caia nessa mentira, em nome de Jesus, mas viva a marca, lá que João descreve para nós, em João 3,8 que diz, o vento sopra, onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então eu quero denunciar toda a marca de uma imaturidade. O menino é levado, mas aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que estão sendo edificados no Espírito, aqueles que estão ganhando e definindo esse mover e essa voz, serão conduzidos em uma verdade. Por quê? Porque escuta o som. Você consegue ouvir o som desse envio? Você consegue ouvir o som
desse vento, esse vento tem uma voz. E essa voz fala com o quê? Com o teu espírito. E o teu espírito testifica que é a voz do Espírito de Deus, que é a voz do Deus Pai. A imaturidade, né, não nos neutraliza de ouvir essa voz, de saber que existe uma direção. A imaturidade não tem o discernimento para saber que o vento tem uma voz. Mas aquilo que o Espírito deseja derramar sobre você hoje, nesse sábado mission, é o discernimento. Você vai sentir o vento e você vai ouvir a voz. Ouça a voz do Espírito, ouça a voz do envio. Paulo é muito louco porque ele estava ali seguindo, lá em Atos 16, Atos 15, Atos 16, vai falar sobre um movimento de Paulo. E ele estava indo porque, ele estava discernindo que era aquela direção. Só que logo depois ele tem uma visão com o macedônico que fala, passe a Macedônia. Que sinal é esse? O sinal é que o nosso envio, o nosso caminho vai ter sempre uma intervenção da voz de Deus. Somos guiados para o Espírito, não para vivermos tateando as coisas. Somos guiados para o Espírito para ter sempre uma precisão. O Espírito é a marca de uma precisão. As pessoas acham que porque você está indo e saindo e voltando e fazendo, que você está paralisado, perdido, estagnado, louco. Por quê? Porque elas não conseguem entender que você está sendo governado pelo Espírito. Não saia desse governo para dar satisfação. Não saia desse governo para cair dentro das ciladas que o inimigo deseja que você caia e que você viva. Mas viva hoje o fluir desse vento. Existe um vento sobre você. O primeiro V para essa vitória é ser conduzido pelo vento do Espírito Santo. Ouvir o que esse vento está me direcionando e seguir em nome de Jesus. O que guia é a voz que fala em nós e que gera uma voz de resposta. Eis-me aqui. O vento sopra? Sopra. Eu ouço a voz? Ouço a voz. E o que eu respondo? Eu respondo a esse envio. Indo. Como você responde o envio não é falando, Deus me chamou. Deus está me chamando. Não, é indo. Se Deus está te chamando tantas e tantas vezes é porque você não está indo. Mas vá hoje nesse sinal, o sinal que o vento está soprando, em nome de Jesus. E o nosso caminho, ele vai ter a marca de um rompimento sempre. Por quê? Porque possuímos um espírito. E o mover apostólico, que é o mover desse espírito, trará o reino. O que traz o reino de Deus nessa terra? O espírito apostólico. Eu já lidei com vários tipos de pessoa. E ontem eu estava tendo uma conversa em casa. E eu falei para as pessoas, olha, não me chama para discussões. Eu não sei discutir as coisas. Eu tenho enjoo só de pensar em ficar discutindo as coisas. Não gosto de ver vídeos de discussão. Não gosto. Porque eu sempre acho que é eu perder o meu tempo. Eu ficar discutindo com alguém, convencer ela naquilo que eu acredito, para mim é perder tempo. Aonde eu invisto o meu tempo? Eu invisto o meu tempo em estabelecer o reino de Deus através de um espírito apostólico. O que eu vejo da diferença de todo esse mover é que não para ficar justificando. O Felipe não parou para justificar. Ele falou assim, olha, quer saber se é ou não é? Vem e vê. Vem e vê. Entra no cenário apostólico. Entra no altar, ocupe um altar apostólico e você vai saber que não é doutrina. Que não é um ensinamento humano, que não é um condicionamento, que não é a minha vontade sendo estabelecida para você, mas é aquilo que o Espírito está rompendo. O mover apostólico tem a capacidade e o poder de romper todas as coisas, porque é um poder gerador. Você vê essas marcas em todos os apóstolos. Eles ouviam, eles tinham essa sensibilidade, eles se moviam e eles rompiam com autoridade. O que o inimigo deseja ceifar, ele deseja ceifar esse espírito em ti. Como? Colocando o vento. Não aceite a doutrina não é maior do que o vento de um envio. Estava conversando isso com uma pessoa algumas semanas atrás,
né? O inimigo deseja colocar o ventre de uma doutrina, mas o Senhor, ele quer colocar o quê? Um fluir. Melhor que uma doutrina é o envio. Melhor do que uma doutrina, eu te ensinar como que faz as coisas, é você entrar no cenário. É você se abrir para ser conduzido. Se abra hoje para viver essa vitória, para vencer a esterilidade dessa direção. Existe direção o tempo todo. Existe o próximo passo o tempo todo. Deixa Deus mover a sua vida nesse cenário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nosso sinal de segurança é nós termos um crer muito forte, muito bem estabelecido. E para isso, eu quero colocar aqui a marca de uma voz. Existe um vento, e esse vento tem uma voz. Porque esse envio, ele fala, mesmo não sendo palpável, mesmo meus olhos não vendo, eu consigo ver o caminho. Eu consigo ouvir essa direção. Por quê? Porque Deus, ele deseja que você ouça a voz desse envio e você fale sobre esse envio. O que é o falar sobre o envio? É sobre eu discutir? É sobre eu convencer? É sobre eu colocar algo goela abaixo de alguém? Não. É sobre eu anunciar a verdade daquele que me chamou. E o que ele te chamou para anunciar? Ele te chamou para anunciar uma aliança. Quando o vento vem e eu ouço essa voz do envio, sempre é para anunciar uma aliança. Satanás, com a sua doutrina, vai colocar na sua boca sempre uma voz de juízo. Porque esse vento de doutrina, ele tem uma voz de uma condenação. Se você não faz isso, você está fora disso e você vai viver a consequência daquilo. Mas o vento do Espírito, ele tem uma voz de incluir a todos que o recebem. Se você o receber agora, você está incluso nesse plano. Se você o receber agora, você recebe nos seus lábios uma palavra. Porque Isaías reagiu a esse chamamento e esse envio falando, eis-me aqui. Ele foi. E ele teve o seu lábio o quê? Tocado. Receba o toque do Senhor, porque você escuta, e o que você escuta, você fala. Esse é o toque do Senhor. Deixa o Senhor tocar a sua vida e te inspirar a dizer coisas novas. Você não vai falar uma doutrina, a doutrina ela é vazia e ela mata. Você vai falar do Espírito de vida que sopra sobre você hoje, em nome de Jesus. Você fala o que você ouve e recebe a voz de acordo com o ambiente que você está. Se você está em um ambiente de murmuração e não tem uma voz de uma definição, se você ainda não teve a sua voz definida pelo Espírito, você vai falar o que aquele ambiente está falando. Você vai cair dentro daquela murmuração. Quantas pessoas estão bem, vão para outro ambiente e começam a falar contrário. É isso que o inimigo ama. Ele ama e ele quer encher a sua boca com essa murmuração. A voz que você ouve é a voz que você fala. O inimigo quer falar na sua boca, colocando condenações, injúrias, mentira, um autoritarismo que nunca é maior do que uma autoridade. O Senhor, ele quer te entregar a autoridade. Nunca um autoritarismo. Se limpe hoje de todo o autoritarismo. Sua voz não é de autoritarismo, sua voz é de autoridade. O Senhor, ele vai falar a você. Porque não tem nada que ele vai fazer que ele não fale aos seus profetas. E a marca do profeta é de trazer a existência. Trazemos a existência como? Profetizando. Deixa o Senhor falar contigo, deixa esse Espírito te mover a um outro ambiente para você ser inspirado, te mover a um outro ambiente para esse ambiente extrair de você uma palavra de vida. Fale hoje essas palavras de vida, em nome de Jesus. O vento do Espírito tem autoridade e você vai falar essa voz. É muito louco porque Pedro estava preso, né? Eu tinha pego aqui em Atos 4, 20. Diz assim, só um pouquinho antes, né? Ele estava aqui em um cenário preso com João. Por quê? Porque haviam curado, porque
os sinais, os prodígios e as maravilhas estavam sendo manifestos pela marca de um envio. E Pedro estava nesse mover junto a João, até que o Sinédrio prende a eles, né? E começa a manipular. O ambiente começa a manipular. O ambiente começa a colocar, olha, eles tentam controlar de tudo que é forma, eles falam, a gente não vai conseguir. Mas eles chegam até Pedro e João e fala para que eles, fala assim, nós vamos soltar vocês, mas não continue falando. Por quê? Porque Jerusalém já está cheia dessa doutrina. Porque o povo, já estão validando tudo isso. Meu Deus, não faça, não continue com essas loucuras. Só que Atos 4:20 vai dizer, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então é muito louco, porque eles receberam autoridade. O Pedro que negou a Jesus 3 vezes, já não podia mais negar. Por quê? Porque era real. Aquilo que é real para você, você não pode negar. Você não pode negociar. Você não pode corromper. E o inimigo deseja mesmo te colocar dentro de uma imposição para que você saia de um governo. Ele deseja te colocar em um cenário que é contrário, de uma compensação, para que você saia daquilo que é uma definição. Ele deseja colocar você dentro daquilo que é você negar o que você recebeu, para que você nunca dê frutos, para que você nunca prospere, para que você nunca continue. Só que não, acaba. Acaba aqui. Acaba quando? Quando você tem uma experiência que é real com a voz. Quando você vê e quando você escuta o que é real, ninguém mais pode arrancar isso de você. Você só tem como manifestar. E a marca do nosso envio é isso. Por que você vai? Cara, porque é real. Eu não posso contestar. Eu não posso negligenciar. Eu não posso anular. Não consigo. É maior. Porque os meus olhos viram. Porque o meu ouvido ouviu. E a minha boca agora tem que anunciar isso. E essa é a marca apostólica de um rompimento. O que vence a esterilidade? O que vence o cenário contrário? Um espírito apostólico. Um mover apostólico. A única coisa que pode estabelecer esse reino eterno é esse espírito. Então tenha em você hoje a voz inédita. Para quê? Para proclamar. O inimigo vai querer encher o seu lábio de uma reclamação, mas você vai escolher o caminho de proclamar algo, de clamar ao Senhor, de anunciar algo novo, em nome de Jesus, porque essa é a marca da sua resistência. Não é você justificar ou ser vítima do cenário, do ambiente, da condição. Não. É você reconhecer e validar o que você recebeu. Sua voz inédita. Por que inédita? Porque o inimigo armou o ambiente, armou as pessoas, armou a condição. Tá tudo armado, tudo esquematizado. Ele já sabe o que você naturalmente, como você vai reagir. Mas o espírito que você recebeu vai gerar em você o inédito. E essa voz inédita vai o quê? Vai proclamar, vai clamar, vai anunciar, vai fazer totalmente o contrário que o inimigo estava esperando. Em nome de Jesus. A marca do nosso governo que recebemos pela voz que estamos definindo é de nós profetizarmos. Vamos profetizar o tempo todo. Desejam ouvir ou não desejam ouvir? Vão ouvir. Por quê? Porque não deixaremos de falar. Em nome de Jesus. Então, quanto vale? Quanto vale ser guiado pelo Espírito? Quanto vale ter o nosso lábio cheio pela palavra do Senhor? Vale tudo. Sabe o que a minha família não consegue entender? O porquê eu renuncio tudo, o porquê eu faço o que eu faço, o porquê eu vivo como eu vivo? Porque eles não conseguem mensurar tudo que eu sei que eu recebi. E por mais angustiante e às vezes conflitante que seja em alguns dias saber do que eu recebi, eu olho para trás e eu sei que não compensa eu voltar. Eu sei que não tem vida para voltar.
E Pedro chegou a essa conclusão: para onde irei eu, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Custa tudo você seguir nessa missão, custa tudo você preservar essa voz, você definir essa voz. E nós estamos nesse jejum, amanhã encerra o nosso jejum. 21 dias vencendo as resistências do inimigo. O que ele não quer que você governe, o que ele não quer que você reconheça que você tem uma voz, o que ele não quer que você seja direcionado pelo Espírito, o que ele não quer que um santuário seja reconhecido, o que ele não quer a verdade. Mas se você se levantar hoje para viver essa verdade, para ter vitória nessa direção, para ter vitória nessa voz e para ter vitória no vaso que você é, você vai avançar sempre. Até mesmo quando você achar que não está avançando, ali existe um avanço do Senhor. E eu quero ministrar agora o último V desse nosso envio de hoje. É o V de um vaso, que é muito louco. O vaso, o inimigo vai desejar colocar uma marca de uma corrupção. O vaso somos nós. Eu sou o vaso do Senhor. Você é um vaso na mão do olheiro. O que a palavra vai falar? Que nós somos esse vaso. E ele vai moldar vasos de barro. E o que ele colocou dentro desse vaso? Um tesouro. Mas, Senhor, tá maluco? Como o Senhor coloca um tesouro dentro de um vaso de barro? Aonde você colocaria o tesouro? Em um cofre? No banco? Em um lugar mais seguro? Qual é o lugar mais seguro que você teria para colocar? Não seria, com certeza, um vaso de barro. É inapropriado, Thay. Mas o Senhor colocou no lugar certo. Então é isso, nós estamos nessa semana, nós estamos nesse mês e nós temos profetizado e continuaremos profetizando. O que? A marca de uma vitória em uma compensação. Você não vive e não se move por uma compensação. O Sinédrio queria colocar ali uma compensação. Faz isso. E quantos sinédrios hoje, quantas famílias, quantos ambientes que desejam colocar dentro de você para que você trabalhe em uma recompensa, para que você trabalhe em uma compensação. Compensação é o famoso cobertor pequeno. Não vai cobrir a todos, não vai servir a todos, não vai cumprir o que deveria cumprir. Você vai cair dentro de um erro, você vai cair dentro de um engano. Não caia nesse engano de uma compensação, mas viva a definição. E para se definir, custa tudo. E que deixe custar. Deixe o Senhor mover a sua vida em nome de Jesus. Você só nega quando não reconhece o que recebeu. E que em nome de Jesus você hoje possa parar para discernir, definir e reconhecer o que você recebeu. Pedro viveu e venceu isso de uma forma tão surreal que ele mesmo disse: não sou digno de morrer como meu Senhor. Inverta os papéis. Saiu de uma compensação, saiu de uma comparação, saiu de uma recompensa, saiu de marcas tão fúteis que o inimigo desejava colocar, de vaidades, para viver o quê? O que é valioso. Como você vence a vaidade? Reconhecendo o que é valioso. Reconheça o que é valioso. Valioso para mim é o envio. A melhor vida é a do envio. Porque existe suprimento no envio. Existe cobertura no envio, existe cuidado no envio, existe continuação no envio, existe poder de Deus no envio, existe tudo no envio. Em nome de Jesus, reconheça o envio sobre você e vença tudo aquilo que é uma marca de uma negação. Eu estava conversando com uma pessoa na quarta-feira, essa semana, e eu falei para ela: não, eu não concordo com essas palavras. O que você está dizendo, quem está te inspirando é o inimigo. E ele quer colocar na sua boca
Palavras que você vai negar aquilo que você recebeu do próprio Deus. Se Deus te entregou, Ele te entregou. Não negue o que o Senhor te entregou. Aceite e execute o que o Senhor te entregou. Em nome de Jesus, ande nessa dimensão, rejeitando e negando o quê? O que o inimigo deseja estabelecer. O que o inimigo deseja perpetuar. O que o inimigo deseja colocar na sua vida, uma marca na sua vida. Isso sim, você vai negar. Em nome de Jesus, tem uma definição na sua vida. Para que essa definição? Para você viver o terceiro V. Viveu o vento, viveu a voz, viva a marca desse vaso. Existe vento, existe voz e existe vaso. Essa é a marca do cenário de uma missão do Senhor. Vento, voz e vaso. É esse tripé que ele trabalha, esse tripé que ele envia. E é muito louco que eu coloquei aqui, né? Que nós não somos de nós mesmos. Então, quando eu insisto nesse caminho, eu estou corrompendo o caminho, corrompendo o envio. Quando aceito, eu estou me separando. Então, lá dentro do vento, o inimigo coloca o quê? Uma doutrina, mas o Senhor coloca um fluir. Dentro da voz, o inimigo coloca uma imposição, mas o Senhor coloca um governo. E dentro do vaso, o inimigo quer colocar o quê? Uma corrupção. Por quê? Porque ele quer que a gente aceite que eu sou de mim mesma. Então, deixa eu cuidar. Não, eu sou prioridade. Não, aqui em primeiro lugar, minhas necessidades em primeiro lugar, isso em primeiro lugar. Não, eu tenho que pensar nisso, né? Preciso de um tempo de... Ele quer te colocar dentro de um cenário que você vai viver para você mesmo. Só que essa não é a marca da nossa missão. Toda vez que eu vivo para mim mesma, eu estou corrompendo o envio. Eu estou corrompendo o vaso. Eu estou perdendo aquilo que é precioso. Eu não tenho a minha vida por preciosa. O que eu tenho por precioso? A missão que me foi confiada. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver já não faço mais na carne. Por quê? Porque ela é corrupta. Ela já está corrompida. Mas faço onde? No Filho de Deus eu faço pelo Espírito. Como eu vivo a vida desse vaso? No Espírito, sabendo que precioso é o tesouro, precioso é o Espírito que foi colocado. E quando eu vivo essa marca no Espírito, saio de uma corrupção para viver o Espírito, eu vivo uma marca de uma separação, que é santidade. Santidade e separação não é a questão moral. Você viver do certo e de um errado, validando a sua vida. Ai, mas eu não sujei meu vaso. Ai, mas eu não coloquei uma tatuagem no meu vaso. Ai, mas isso... Não, é você viver a verdade. Viva a verdade, que você já vai ser separado. Isso é muito louco, velho. Minha cabeça está explodindo nisso, porque 2 Coríntios 6:11 vai dizer: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limite em nós, mas estáis limitado em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Paulo dá um conselho. Ele falo com vocês como eu falo com o filho. Por quê? O que é o papel do pai com o filho? O cuidado. Você está cuidando do quê? Do filhozinho? Não. Não é seu bibelô. Não. Você está cuidando do propósito, da marca de uma continuidade, na marca de uma herança que vai receber, na marca daquilo que vai precisar perpetuar, na marca que ele vai precisar continuar. O pai está cuidando disso. O apóstolo estava colocando aquele conselho cuidando do quê? Daquilo que foi entregue. O que foi entregue? Algo a ser vivido, algo a ser continuado, uma missão. A igreja tinha que dar um resultado, mas eles estavam presos. Naqueles que ensinavam, no caminho. Não, eles estavam presos neles mesmos. E o que Paulo fala? Dilatai-vos.
que é a dilatação? É um rompimento. Eu dar espaço. Eu sofrer aquela dor de uma dilatação. Por quê? Porque existe um movimento. Meu pai trabalha com construção civil, né? Parte de decoração. E ele faz colocação de gesso. E eu trabalhei com ele mais ou menos um período de 10 anos. E eu aprendi várias coisas. Uma delas é, se a casa tem uma trepidação, que é um movimento, não pode ter o gesso colado nas paredes. Por quê? Porque vai rachar e vai destruir o trabalho que foi feito. O que precisa, vai cair e tudo mais. O que precisa ter? Uma junta de dilatação. O que é uma junta de dilatação? É uma separação da estrutura. Por quê? Porque quando houver essa trepidação, é como se o forro, aquela decoração estivesse suspensa, né? E essa é uma marca muito interessante, porque a dilatação em nós é nós não nos apegarmos a uma estrutura. Eu não me apego naquilo que eu quero. Eu não me apego aos meus afetos. Por quê? Os afetos vão ser abalados. Vai haver uma trepidação, vai ser sacudidos. Porque afeto é alma. Mas se eu estiver suspensa, se eu estiver em uma outra estrutura, se eu estiver nessa dilatação, nessa separação, eu vou viver experiências maiores. Eu vou manifestar obras maiores. Eu vou governar e todas as coisas pela definição que eu recebi. Aonde se perde a definição e a voz? Quando eu restringo ela a mim mesma. E a mensagem não está restrita ao mensageiro. A mensagem não é do mensageiro. A mensagem é a mensagem. Foi escrita em nós, em nossos corações. Mas a mensagem é do Senhor. Por isso que nós somos o vaso. Porque se eu ficar presa em mim mesmo, achando que valioso é quem eu sou, eu vou perder o tesouro. Porque Deus vai redistribuir. Porque Ele vai continuar, porque Ele vai multiplicar. E essa é uma marca muito interessante. Estamos limitados em nós mesmos. Esse é o conselho, olha. A palavra profética vem como? Para te despertar. Para você não ficar enganado, para você não ficar naquela doutrina, porque para você não ficar em você mesmo. Ela vem para quê? Para romper. Deixa hoje essa palavra romper em você. Os afetos que você está presa, os afetos que você está preso, os afetos que você está preservando, não preserve. Não preserve aquilo que você valida como vida, porque nem vida é. Porque tantas mensagens existem no YouTube, porque tantas coisas foram registradas, porque existe a palavra de tantas coisas que me confrontam e me levam a essa dilatação. E por que eu não consigo dilatar? E por que eu não consigo sair de mim mesma? Porque eu ainda continuo presa em mim mesma. Porque nós continuamos ainda presos em nós mesmos. Por quê? Porque nós damos por valioso aquilo que não é. Esse corpo não é valioso. Esse corpo vai sofrer com o tempo. Esse corpo vai sofrer com as missões. Esse corpo vai sofrer no chamado. Vai ser afligido. Essa alma, esses afetos vão ser atacados. Mas o que vai continuar inabalável? O espírito. O que vai continuar valioso? O tesouro. Então não caia em uma corrupção de achar que mais valioso é o tesouro. O que vai ser adornado não é isso. Não adorne esse vaso. Preserve o tesouro. Não caia na corrupção desse mundo, mas viva aquilo que é valioso. Deixe o Senhor separar você para essa missão, em nome de Jesus. 1 Coríntios 6, é interessante, né? Porque eu li 2 Coríntios 6, que diz sobre essa dilatação. 1 Coríntios 6 vai falar no versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O que está em vós não é de vocês, é do Espírito.
Nem vocês mesmos são de vocês mesmos. Por quê? Porque vocês foram comprados. Fomos comprados por Cristo Jesus. Então esse viver não pode ser na carne. Esse viver não pode ser por aquilo que eu quero. Esse viver precisa ter a marca de um espírito. Deixe o seu viver ter a marca desse espírito. Valioso é o vaso? Não, valioso não é o vaso. Valioso é o tesouro. Defina aquilo que é valioso, para que haja um rompimento, para que haja a continuidade, para que haja os resultados que o Senhor está esperando. E porque você vive nessa dimensão, o vaso se torna santuário. Porque você não definiu que mais valioso é o seu corpo e você preservou aquilo que de fato é valioso, que é o tesouro, que é o espírito, que é essa missão que o Senhor te chamou, você se torna um santuário. Você se torna santo, você se torna irrepreensível. Por quê? Porque o inimigo pode até atacar aquilo que é o vaso, mas porque você está preservando o que é de fato a ser preservado. Você ganhou poder e autoridade em se tornar santuário do Senhor. Lugar de habitação. Isso é muito louco, isso é muito louco. O que eleva o valor do vaso é a preservação do tesouro. E o que perde o valor do vaso? Quando o vaso quer cuidar dele mesmo. Não inverta os papéis, não inverta os valores, não caia em uma corrupção. Preserve o que é certo e verdadeiro. Em nome de Jesus. E para encerrar essa palavra, para que eu possa orar por você, eu quero falar sobre a marca mesmo. Do que é o completar, né? Do santuário. É muito louco porque a gente pode ficar pensando na questão da missão. E eu sempre fico pensando na questão da missão. O porquê nós precisamos viver a missão, o porquê nós precisamos ter a continuidade, o porquê eu preciso dar o próximo passo, o porquê eu preciso romper. Porque Deus está colhendo um testemunho. E Apocalipse, que é a marca daquilo que é a definição da nossa voz, nesse jejum da resistência dos 21 dias, lá em Apocalipse 7, em Apocalipse sempre vai falar sobre várias figuras, né? Vai falar sobre as trombetas, vai falar sobre o candelabro, vai falar sobre a mulher, vai falar sobre o filho varão, vai falar sobre as igrejas, vai falar sobre o trono, sobre o santuário, vai falar sobre os anjos. E lá vai dizer sobre os 7 anjos que carregam taças, que seriam, né, derramadas como juízo de Deus em diferentes partes da terra. E essa marca vai estar lá em Apocalipse 16:1, que diz assim: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Olha que louco, porque Deus dá um envio aos anjos no final dos tempos e fala: vocês vão derramar as 7 taças em 7 diferentes lugares da terra. E os anjos, eles saem para exercer o juízo de Deus, a cólera de Deus, né, sobre o mundo. E é muito louco porque 7 dias para criar, 7 taças para jogar, 7 trombetas, tudo é uma marca de um 7, de uma perfeição daquilo que Deus está exercendo, estabelecendo e completando. Então Deus está colhendo no envio, no nosso envio, nessa missão toda, o testemunho do quê? Do corpo. Por isso que eu não posso ficar em uma figura, né, limitada de um vaso. Não. Eu tenho que abrir meus olhos, entender que o testemunho é do corpo. Quando eu limito a missão ao vaso, eu quero fazer o que é favorável para preservar o vaso. Porque o vaso, né? A carne é fraca. É sensível. É frágil. Coloca uma etiqueta. É frágil, cuidado, não toque. E não.
O testemunho é do corpo. O corpo é poderoso, porque é o corpo de Cristo na terra. E o testemunho vai ser dado pelo corpo. Por isso que a concordância ela é tão forte. Porque se a gente concordar, vai ser estabelecido, vai ser rompido. Isso é muito louco, porque vento, voz e vaso só serve para que a gente obtenha o testemunho da concordância em sermos um. Em sermos um. Aqueles que nascem do Espírito. Eu e você, se nascemos do Espírito, o mesmo Espírito está conduzindo a nossa vida em uma única missão. Que missão é essa? Completar um testemunho que vai julgar a terra, que vai julgar Satanás e seus demônios, que vai condenar todas as coisas. Esse é o nosso mover. De nascer de novo eu recebo uma voz. Por que eu tenho que ter a definição pelo ouvir da voz de Deus? Para que tenhamos uma única fala. Para que tenhamos uma única frequência. Nós não vamos falar a mesma coisa, mas a frequência vai ser a mesma. Santa, separada, irrepreensível, incorruptível. O mesmo coração, o mesmo sentimento. Essa é a marca de uma unidade que Deus coloca onde? No seu corpo, na sua igreja. Porque Ele é o cabeça desse corpo. Isso é surreal de entender. Isso é surreal de viver. E é isso que Deus deseja nos levar. Em nome de Jesus, a manifestar, em nome de Jesus. Então, o completar do santuário só existe quando os membros saem de seus corpos para serem o corpo de Cristo. Sabe a loucura que está acontecendo e que acontece? E por isso que Jesus não volta, e por isso que as coisas não são julgadas como elas precisam ser. Porque nós somos membros, mas queremos viver como um corpo completo. Eu não sou um corpo completo. Por isso que eu perco o poder de interferência, de testemunho, de intervenção, de autoridade, de governo. Não tem como membro ser um corpo, não. Mas tem como membro, junto aos outros membros, serem esse corpo de Cristo. Então, o completar do santuário só pode existir quando os membros saírem de seus corpos naturais e humanos ilimitados para serem o corpo de Cristo. Não é o corpo do Thay, não é o seu corpo, é o corpo do Cristo glorificado. É esse corpo que vai pisar a cabeça de Satanás. Não é pelo meu poder, não é por aquilo que eu acho certo, é por aquilo que o corpo está se movimentando, se dilatando para gerar. E por que tudo isso? Porque Deus quer julgar as coisas. Deus deseja trazer juízo sobre todas as coisas. Então, como Ele vai julgar essa terra? Lá em Apocalipse vai falar que Ele vai derramando as taças. E cada taça vai trazer um sinal, né? Só que a sétima taça, a última taça, traz um sinal muito louco que está lá em Apocalipse 16, 17. Então, derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. Pelo ar. Vencendo os principados, as potestades. E saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. Então, o testemunho do corpo indivisível do Senhor Jesus vai derramar essa taça. Vai completar esse testemunho. Porque Deus ele vai julgar a terra dessa forma, com um corpo estabelecido, indivisível, em nome de Jesus. O corpo de Cristo carrega e preserva o testemunho de gerar a igreja. Quando esse resultado for dado, haverá voz da consumação do juízo, porque nós não somos resistente à voz de um altar. Nós não somos resistentes à voz de Deus, porque todas as vezes que somos resistentes ao altar e à voz de Deus, nós estamos postergando, nós estamos o que? Limitando, nós estamos interferindo naquilo que é a volta de Cristo, naquilo que é o juízo de Deus, naquilo que é o governo de Deus, naquilo que é a marca de um santuário completo,
de um santuário que é eterno, e existe uma voz. A taça pelo ar e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está, consumado está. Já está consumado. E como vai estar consumado? Quando o corpo for corpo. Quando o corpo for esse santuário. Quando o corpo sair do vaso, quando o corpo sair dos afetos, quando o corpo se erguer para dar esse testemunho, em nome de Jesus. E por essa entrega teremos vitória, em nome de Jesus, da grandeza do trono. Eu quero orar por você, eu quero orar por esses 3 vezes na sua vida, que vai te levar a entender e sair daquilo que é natural, daquilo que é limitado, daquilo que está sendo condicionado, para viver e para atingir uma nova medida, para viver governando e reinando nessa terra, para entender e viver a marca de uma concordância. Esse é o mês que vamos romper com a esterilidade. Esse corpo vai gerar. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. A igreja do Senhor vai gerar esse resultado. O que o Senhor está pedindo, o que o Senhor está movendo, o que o Senhor está... Nós vamos nos mover. Nós vamos nos mover. Eu quero me envolver contigo. Eu quero me envolver e ser desenvolvida. Eu não quero estar limitada nesse afeto, nesse vaso. Não quero dar por preciosa coisa alguma. Eu quero romper e viver a marca dessa vitória. Existe a grandeza de um trono. Existe um trono soberano que governa todas as coisas. E existe uma voz nesse trono. Está consumado. Existe uma consumação do juízo. Voz dessa consumação era a que eu quero ouvir em nome de Jesus. O corpo de Cristo carrega e preserva este testemunho. Quando esse resultado for dado, haverá essa voz. Vamos caminhar para dar esse resultado em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida, quero orar pelo entendimento dessa palavra, quero orar pelos resultados que o Senhor vai trazer, quero orar mesmo pelos frutos dessa palavra em ti e em nós, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por cada um que está conectado agora a esse mover. Oh, meu Deus, que saia agora mesmo da condução, de serem direcionados pelas doutrinas, Senhor, pelas imposições, pelas condições, pelas limitações de outras que transpassam, Senhor, que são manifestas e que são ensinadas como uma verdade, mas não são verdade, sim enganos. Oh, meu Deus, tira mesmo seus filhos de uma imaturidade. Coloca eles em um cenário, Senhor, de serem maduros, de crescerem em Ti. Assim como Samuel, Senhor, que recebeu algo novo. Crescia, Senhor, diante dos homens e crescia diante de Ti. Dá mesmo esse crescimento aos Teus filhos, Senhor, para serem conduzidos através desse novo nascimento, para serem conduzidos pelo Espírito da verdade, para serem conduzidos por aquilo que traz paz e continuação, para serem conduzidos, Senhor, pelo vento que tem voz, pelo vento que anuncia essa mensagem. Seja esse vento que conduz e direcione as nossas vidas, a governar com autoridade, a subjugar a terra, os ambientes, a marca dos nossos pés. Coloca mesmo esse vento, Senhor, sobre os teus filhos, a todos os olhos que nos cercam, a todas as intimidações que o inimigo coloca. São agora quebradas em nome de Jesus. São quebradas pelo vento, Senhor, que nos direciona e nos move. Move os teus filhos, tirando de toda a estagnação, de toda a paralisia, de toda a morte. Move os teus filhos, Senhor, a um cenário novo, a uma condição nova, ao que nunca foi vivido. Move mesmo, Senhor, com um envio apostólico, com um envio inédito, e que eles aceitem ser movidos, Senhor, por esse mundo espiritual, aceitem ser movidos pela voz que o Senhor tem, pela missão que o Senhor tem. Chama mesmo, Senhor, e lembre aqueles que já foram chamados, lembre-se
Senhor, desse chamamento. Lembre dessa voz de um vento impetuoso, porque a história das nossas vidas é contado por esse ímpeto, é contado por esse resgate, é contado por essa definição, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por aquilo que é a marca de uma vitória em toda a voz. Vencemos porque resistimos às vozes contrárias. Vencemos porque resistimos às vozes de contaminação que nos levam a uma corrupção. Vozes de feitiços, de encantamentos, estão agora sendo quebradas em nome de Jesus. Toda sentença, Senhor, que essas vozes trouxeram, todas as sentenças que essas vozes construíram são agora vencidas pela definição da tua voz. Queremos ouvir o som dessa voz. Fale agora, assim, Senhor, como Pedro, Senhor, que definiu e nunca mais negou, porque a experiência foi maior. Oh, meu Deus, porque o Espírito foi maior, porque aquilo que ele recebeu estava bem definido, Senhor. Coloca mesmo sobre a vida dos teus filhos, diante de um sinédrio corrompido, diante de estruturas corrompidas. Coloca um falar reto, coloca um falar bem definido, coloca um falar inspirado pelo teu Espírito. Como vamos deixar de falar daquilo que vimos? Como vamos deixar de falar daquilo que vivemos? Coloca mesmo essa marca, Senhor, de não sermos contaminados pelo que ouvimos, de não sermos manipulados por aquilo que parece ser correto a fazer, mas de prosseguir, porque a missão é maior do que a nossa própria vida, porque o envio é maior do que a nossa própria vida, e porque custa tudo falar do que vimos e experienciamos. Coloca mesmo, Senhor, sobre nós essa marca tão poderosa, marca de uma resistência. Resistimos e neutralizamos o inimigo que se aproxima com tanta fúria. Em nome de Jesus, eu devolvo a tua vida, as tuas cordas vocais, aquilo que foi atacado por Satanás, aquilo que foi danificado, a frequência que você perdeu, a definição que você deixou. Em nome de Jesus, são agora devolvidas a tua vida por essa autoridade, por esse altar. Eu devolvo a tua vida, a marca, em nome de Jesus, de ser o vaso do Senhor, de ser essa estrutura que recebe o tesouro, que essa estrutura que recebe esse Espírito, e de viver de acordo com aquilo que você recebeu e não que você é. Você não vive numa marca de uma inferioridade de um vaso, mas você vive na marca de uma autoridade de pertencer a um corpo, e por esse corpo você caminha. Eu entrego a tua vida essa concordância, vai vencer toda a inimizade, vai vencer toda a comparação. Não existe vaso melhor um que o outro. Existe um tesouro que foi entregue, que vai ser preservado. Coloco sobre a sua vida a marca dessa preservação. Coloca sobre a marca da sua vida essa marca de uma vitória. Vai vencer, vai romper e vai superar. Em nome de Jesus, que você receba do Senhor essa marca, que você caminhe nessa autoridade, em nome de Jesus. É o sábado da missão e nós vamos viver essa missão, em nome de Jesus. O Senhor, ele tem uma força de romper e neutralizar. Você vai neutralizar o inimigo que se aproxima com tanta fúria. Com tanta fúria, ele vai trazer esses sinais para você reconhecer que o seu falar, que o seu mover, que o seu ser estão glorificando ao Senhor, estão cooperando com esse reino, em nome de Jesus. Está aparecendo aí na sua tela todas as formas que você tem para consagrar a sua oferta. Não deixe de consagrar. Não deixe de entregar ao Senhor aquilo que é dele. Não deixe de colocar uma marca em seus recursos. E o que nos faz viver essa prosperidade? A consagração. Quer prosperar? Consagre. Quero prosperar aqui? Consagre isso ao Senhor. Quero prosperar ali? Consagre isso ao Senhor. Você pode entrar no seu ambiente bancário, ler o QR Code, através do nosso site, o cccvinhedo.com.br/2, sendo um atalaia, em nome de Jesus. Você pode abençoar o Carlos Lucas com o livro do Alvorecer,
do inverno, lá no site do firelands.com.br. Logo mais teremos também o livro do Raul disponível. Tem as músicas, tem tantas coisas que você pode mesmo contribuir, se envolver e ajudar na marca dessa cooperação. E para encerrar, eu quero colocar algumas coisas que eu senti no meu espírito e que eu anotei, né? Um vento que governa a sua voz e uma voz que governa esse vaso. Então ouça, um vento que governa a sua voz. Existe um vento que vai governar a minha vida. O que é a minha voz? É o meu espírito. A voz não é o som que você escuta. Podem tirar, pode interferir, o inimigo pode atacar. Isso não diz quem eu sou. A voz é o meu espírito, a identidade do meu espírito, é isso que Deus define. Então o vento é que vai levar, o vento é que vai governar todas essas coisas. O vento de quem? O vento do espírito. E uma voz, a minha identidade, que vai governar esse vaso. O espírito que eu recebi vai governar esse vaso, em nome de Jesus. Então a nossa história, ela começa de várias formas, né? Em um espírito pairando, que é a marca de um resgate. Em um vento impetuoso, que é a marca de uma comunhão. Em uma perseguição, que é a marca de uma expansão e transmissão. E uma taça sobre o ar, que é a marca de um testemunho completo. Então essa é a história das nossas vidas. É a história de um resgate, é a história de uma comunhão, é a história de uma expansão por uma transmissão e é a marca de um testemunho completo. Essa é a sua história. A sua história não é o que contam sobre você, a história é que a palavra diz sobre você. E ela fala sobre um espírito que pairava sobre as águas. E ela fala sobre de uma comunhão, porque todos estavam reunidos e veio um som como de um vento impetuoso. É a sua história é de uma comunhão, você não está sozinho. A sua história é de uma expansão e transmissão em meio de uma perseguição. Talvez não esteja favorável, talvez estejam te perseguindo, mas elas estão perseguindo porque você precisa expandir, porque você precisa transmitir. A sua história completa não é uma história que vai ser deixada no meio, mas ela vai ser completa em nome de Jesus. Então viva a marca dessa consagração, viva essa história que o Senhor tem para você. Não seja indiferente ao altar. Esse altar aí tem muitas necessidades, as nossas portas abertas. Precisa que você se envolva. Não seja indiferente, em nome de Jesus. E amanhã, o nosso domingão, primeiro domingo de junho, 3 cultos poderosíssimos com a marca de uma visitação que rompe a esterilidade. Período da manhã, 9 horas com Bispo Betão. Isso mesmo, Bispo Betão às 9. 11 horas, Pastora Karina. E às 18 horas, Pastora Heloísa. Programações diferentes, tudo diferente. Por quê? Porque o Espírito tem um mover que é inédito. E seja nesse domingo, é a Rua 9 de Julho 533, Centro de Vinhedo, Centro do Mundo. Estarei aqui abrindo as portas, ajudando nesse acesso, colocando essa ajuda sobre a sua vida de um conselho. Nos procure, os pastores estão disponíveis. Você sempre vai ter uma palavra que vai te fazer romper com toda esterilidade. Amanhã esse altar te espera. Fique conectado através também dos nossos canais digitais. Nos ajude compartilhando esses conteúdos e abençoando mais uma pessoa. Em nome de Jesus, nos vemos. Shalom, shalom.